top 5 da semana. Na infração da recusa ao teste do bafômetro, o policial precisa informar os dados do bafômetro no papel da infração? Esse foi o João Alisson que perguntou. Pois é, quando você tem uma fiscalização, né, de alcoolemia, o agente da autoridade de trânsito ele pode autuar ainda que a pessoa não tenha feito o teste. E assim, tem gente que vai dizer, isso é produzir provas contra ele. Não, não está produzindo provas, é porque não se presume que ele bebeu aí. Na prática, sim, mas assim, não se presume que ele bebeu. A infração ela ocorre pela insubmissão ao teste. Quer ver um exemplo? Estou conduzindo meu veículo, o agente Ronaldo me aborda. Documento de habilitação, documento do veículo. Eu digo, não vou dar meu documento de habilitação. Veja, o Ronaldo vai me autuar por não ter habilitação? Ele está presumindo isso? Não, ele vai me autuar porque eu me neguei a entregar o documento de habilitação ao Ronaldo. Então, assim, esse caso aí, a infração é pela recusa. Só que, para que eu recuse, tem que ter sido oferecido algo para mim, que nesse caso seria o etilômetro, popular bafômetro. Então, quando o agente oferta o etilômetro e eu recuso, ocorreu a infração. Mas qual foi o etilômetro? Então, essa informação ela precisa constar no campo de observações do auto de infração. O agente tem que descrever lá a marca, número de série do etilômetro, para ficar claro, olha, nós ofertamos esse etilômetro e ele não quis fazer, ele se recusou. Então, a infração é pela insubmissão ao teste, que é no artigo 65A. E a multa é a mesma de fazer e dar o resultado, né, que bebeu, que é a multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Essa é a consequência. Então, se o agente não coloca, aí essa autuação passa a ser questionável. Então, bora. De fato, consta na ficha de fiscalização que precisa ser informado o número ou da referência do equipamento que foi oferecido, porque essa é uma infração pela recusa. Se você está se recusando, é porque foi oferecido. Bora soprar o etilômetro? Aí você fala assim, não quero soprar, não. Se recusou, já cometeu a infração. Só que para lavrar esse auto de infração, quem está fiscalizando, o policial ali, ou seja, quem for, teria a obrigação de colocar a referência desse equipamento, só foi oferecido para ele o equipamento tal, numeração tal, coisa e tal. Teria que colocar. Só que eles não têm, em alguns casos, não têm colocado, e pelo menos o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, que é o CETRAN de São Paulo, já emitiu parecer e entende que, não fazendo imediatamente no auto de infração, o órgão que autuou pode fazer isso posteriormente por meio de diligência. Eu entendo que não, mas eu sou só eu. Né? Quem vai julgar o seu recurso em última instância administrativa é exatamente esse pessoal do Conselho Estadual de Trânsito que emitiu o parecer dando entendimento de que não justifica, essa multa não precisa ser cancelada pela ausência de indicação da numeração do equipamento, o que eu acho um absurdo. Porque o que acontece? Eu já vi acontecer. Eu já vi. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu já vi, e nem estou falando por terceiros, não. A viatura abordou o camarada, percebeu que ele tinha sinais de embriaguez e ele falou assim, não vou soprar bafômetro nenhum. Só que os caras não tinham bafômetro. Não tinha ele na hora. Se ele falasse assim, vou soprar, então aguenta aí que nós vamos buscar. Talvez fosse até o caso. Mas ali na hora os caras não tinham. Não tinha, por que eu estou afirmando que não tinha? Se eu sabia se a viatura não tinha, porque eu estava perto, eu também estava passando por fiscalização na hora, não de embriaguez, de outras coisas ali. E no desenrolar da conversa, eu ouvi os caras conversando. Não tem, mas nós vamos oferecer, se ele recusou, tchau. E aí? Aí, de fato, não tinha um equipamento ali para oferecer. Eles vão fazer a autuação, não vão colocar a identificação do equipamento. Professor, mas aí você está trabalhando a título de exceção, que foi a conduta inadequada do agente, ou de quem estava fiscalizando, e a gente não deve se sustentar numa conduta que foge da conduta padrão, conduta legal. Mas acontece. E eu imagino que conste na ficha de fiscalização que tem que colocar o número do equipamento, justamente para evitar esse tipo de conduta, para dificultar a ilegalidade. Né? Aí vai o Conselho Estadual de São Paulo. Entende que não, que pode ser feito de forma diferente, confiando 100%, né, na conduta de quem está fiscalizando. Então, eu já peguei, já fiz defesa dessa, Ronaldo, da pessoa
ser autuado pela recusa ao teste do etilômetro, mas não tinha etilômetro, né? Já fiz defesa, a gente conseguiu arquivar, porque realmente não pode existir. Assim, o entendimento do CETRAN não é absurdo, é bizarro. Né? Por quê? Do CETRAN de São Paulo. Né? Por quê? Ora, se eu tenho isso na ficha de fiscalização, que de acordo com o próprio manual de fiscalização é a posição oficial do Conselho Nacional de Trânsito, da Secretaria Nacional de Trânsito, por que o CETRAN está dizendo diferente? É sempre, às vezes, uma tentativa, né, de relativizar a conduta da própria administração. A administração pode deixar de fazer isso, mas o particular não pode, quando a lei vale para os dois lados. Não é defender o infrator. O infrator tem que ser punido, mas para ser punido também tem que se observar a lei. A lei vale para ambos os lados. Defender a legalidade. Exatamente. Boa.